Olá pessoal, bem-vindos ao canal Reconhecendo a Bíblia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a estátua do rei Nabucodonosor, em que não aquela que ele faz para ser adorada, aquela do sonho, que ele sonha e vê uma estátua com a cabeça de ouro, o corpo de prata, aí vai bronze, ferro, né? A maioria já conhece essa passagem bíblica, mas o que eu quero levantar aqui é a questão, a maioria dos pregadores pregam que a estátua ali que o rei tem aquele sonho representa a cabeça de ouro Nabucodonosor, isso é óbvio, né? Porque Daniel fala que é. Aí depois vem a parte de prata e a parte de bronze e vai até chegar nos pés. Bom, para quem não conhece a história é que o rei Nabucodonosor tem um sonho, né? E ele acorda desesperado, querendo saber a interpretação do sonho. Mas a questão é a seguinte: os adivinhos lá dos caldeus falam, revela o sonho aí que a gente vai dar a interpretação, rei. Aí o rei fala, mas eu não lembro o que eu sonhei. E vocês têm que saber o que foi que eu sonhei e dar a interpretação. Esse é o grande problema, não era só interpretar. Porque interpretar eles poderiam ali inventar alguma coisa ali e o rei acabar concordando com aquela interpretação e deixar para lá. Ele falou, não, eu não lembro o que foi que eu sonhei, eu não lembro, e se vocês não lembrar o que eu sonhei, se vocês não conseguirem lembrar o sonho e dar a interpretação, vai morrer todo mundo. Aí os caras entrou em desespero, entrou em pânico, e Daniel era um dos que fazia parte ali dos adivinhos do rei, né? Dos que estavam ali para interpretação e adivinhar, os caras que faziam parte e ele seria um dos que iria morrer também. Então Daniel fala, não, vai lá no chefe dos magos lá, dos adivinhos, e fala, ó, pede pro rei um tempo aí que eu vou orar a Deus e vou pedir para Deus a interpretação desse sonho aí. Fala para ele ficar tranquilo que a interpretação vai chegar. E Daniel chama Sadraque, Mesaque e Abednego e eles começam a orar para pedir para Deus revelar para eles qual seria o sonho do rei e a interpretação, né? Aí Daniel começa a orar e o mesmo filme que Nabucodonosor assistiu, Daniel assiste também. Meu Deus, coloca lá, fala, ó, Daniel, o filme é esse aqui, ó. E coloca a revelação para Daniel lá e ele assiste o filme e Deus dá a interpretação e fala, ó, a interpretação é essa. E Daniel vai, se apresenta diante do rei e fala, rei, já sei qual que é. Só que antes Daniel dá um susto no rei, né? Fala, ó, rei, esse problema seu aí, nenhum homem da terra vai conseguir resolver. Porque você quer que além de dar interpretação, a pessoa saiba o que foi que você sonhou. Então nenhum homem da terra é capaz de fazer isso, né? Só que aí ele fala, mas tem um Deus nos céus, esse aí ele revela o escondido, ele revela o futuro e ele me deu a interpretação e eu vou trazer para você. Aí o rei, opa, tomou até um susto ali, né? Porque ia morrer todo mundo, né? Mas tudo bem. E Daniel dá a interpretação do sonho para o rei. Ó, rei, o sonho que você teve é que você viu uma estátua gigante e essa estátua era horrível, né? Era terrível e a cabeça da estátua era de ouro. Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui algumas a parte aqui da vamos ler aqui, né, na Bíblia, porque fica mais fácil para saber as divisões aqui. A cabeça da estátua era de ouro, Daniel capítulo 2, versículo 32. A cabeça da estátua era de ouro, ouro fino.
o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Tá. Então, ali tá as divisões, né? Tem uns desenhinhos que os pregadores fazem aqui, a maioria coloca aquele desenho lá, todo mundo segue aquele desenho lá, né? Que é em cima lá é o Império Babilônico, depois vem o Império dos Medos e Persas. Aí é isso que eu quero discutir com vocês. Segundo esses pregadores, a cabeça de ouro, a Babilônia, Daniel fala isso, né? Tu, ó rei, versículo 37, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder e a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habite os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tá, isso aí Daniel está falando aqui. Aí depois, segundo os pregadores, depois se levantará um reino dividido. Primeiro, já começa um engano por aí. Existe um erro aí, uma displicência muito grande. Primeiro, um reino dividido, que são os medos e persas. A Bíblia não fala nada sobre reino dividido aqui nesse versículo não. O segundo diz assim, em cujas mãos ele entregou para que habite, e tu és a cabeça de ouro. Depois, Daniel continua falando, versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Nada de reino dividido. Um reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, o primeiro, a cabeça de ouro. O segundo, não tem nada de reino dividido. Daniel não fala nada de reino dividido. Isso aí são eles que inventaram isso aí. Quem criou essa teoria que inventou de reino dividido. Reino dividido aqui. Depois vai ter, mas eu vou explicar. Mas aqui no versículo 2, que é o segundo reino, não tem nada de reino dividido. Esse segundo reino, que é de prata, né? Ele é mais fraco do que a cabeça de ouro, claro. A prata, né, é mais fraca do que o ouro. Mas eu já começo a questionar aqui. Olha bem, presta atenção. Se Nabucodonosor é a cabeça de ouro, e o que vai vir depois, que é o Medo e Persas, os Medos e Persas, que são Dario e Ciro, são mais fracos do que ele? Pensa um pouquinho aí. Ciro derrota Nabucodonosor, toma Babilônia e ele é mais fraco do que Nabucodonosor? Isso não faz nenhum sentido. Esse rei que vem depois, é claro que quem vem depois é Dario e Ciro, eles são muito mais fortes, muito mais poderosos do que Nabucodonosor, eles não são inferior a ele. Em lugar nenhum. Você tem um cara que é campeão mundial de artes marciais, o cara já ganhou 10 troféus como melhor do mundo. Aí de repente chega alguém lá e luta com ele e toma o título de campeão mundial. Esse cara que derrotou ele, que acabou com ele, que humilhou ele, é mais fraco do que ele? Na cabeça de quem? Gente, pensa. Como é que o cara que derrota Nabucodonosor é mais fraco do que ele? Isso não existe. Então, essa é o primeiro ponto que eu coloco. Dario e Ciro não eram inferior a Nabucodonosor, eles eram superior. Ciro se torna o maior rei que existiu em termos de conquista. E depois de Ciro,
Vamos continuando aqui pela interpretação deles, né, dessas pessoas. O próximo é mais fraco ainda, porque é o bronze. Alexandre o Grande é mais fraco do que o rei Ciro. Se ele derrota, ele toma, né, conquista todas as terras de Dario e de Ciro, como que Alexandre o Grande é mais fraco do que o rei que ele derrotou? Também não faz sentido. Não tem cabimento, mas tudo bem. Vamos continuar aqui e depois eu vou dar qual que é a minha interpretação. No versículo 42, aqui ó, parando no 39, vamos continuar aqui. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Aqui que aparece o reino dividido, não no segundo reino. Esse reino dividido aparece aqui no final. Esse aqui já seria o quarto reino ou o quinto reino. Quanto ao que viste de pés e dedos, então esse aqui já é o quinto reino, é o último, né? É o último. Esse reino aqui será dividido, mas preste atenção no detalhe. Preste atenção no detalhe. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Agora, 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Tá. A minha interpretação é a seguinte. Primeiro, que não pode ser Dario e Ciro o reino mais fraco do que Nabucodonosor, porque eles são mais fortes. São eles que conquistam a Babilônia e ao contrário do que esse sonho diz, a estátua vai perdendo força cada vez mais. E aqui, ao meu modo de ver, é ao contrário, né? Dario é derrotado por Alexandre o Grande. Então, Dario também não pode ser mais forte do que Alexandre o Grande. A força aqui está aumentando conforme os reis vão aparecendo. Mas, gente, a questão é a seguinte. Essa revelação, Deus deu o sonho para Nabucodonosor. Essa revelação não se trata de reis que vai vir no século tal, no ano 539, no ano 334, no ano não sei o quê. Isso não se trata disso. Essa revelação, ela é direcionada exclusivamente a Nabucodonosor. Deus dá esse sonho para Nabucodonosor. O livro de Daniel tem outras partes que vai falar sobre estes reinos futuros, mas não é aqui. Não é aqui. Aí as pessoas juntam, esses pregadores aí, pegam os outros versículos lá de Daniel e joga aqui, que o reino, o bode, que não sei o que é o bode que aparece, que eu não sei o que. Gente, faz uma confusão tão grande que Daniel não tá falando nada de bode aqui. Aqui é uma coisa. Depois dos outros capítulos de Daniel, aí cada um tem a sua, o seu tempo e a sua interpretação. Mas vamos focar aqui. Aqui, na minha opinião, se trata do próprio reino da Babilônia. O próprio reino da Babilônia. Deus está falando para Nabucodonosor: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas depois de você vai vir o seu filho, que é um reino mais fraco, inferior ao seu,
e depois dele vai vir o outro, que é mais fraco e mais inferior ainda, e depois vai vir outro, e assim, vocês, a maioria aí já viu, recentemente passou na Record, o filme onde Belsazar, né, a mãe de Belsazar se casa com o rei Nabonido. Isso já é parte da, não está na Bíblia, mas é parte da história, está na história, depois você pesquisa aí. Esse rei Nabonido se casa com a mãe do Belsazar para que o reino se fortalecesse, né? E o reino já está meio não está lá com aquela força toda. Então eles se casam por meio de casamento, aqui como a Bíblia diz, para tentar restaurar o reino, né? Só que aí, por que eu digo que é Nabucodonosor e os filhos dele? Porque se você pegar, por exemplo, na história, alguns historiadores escrevem isso aí, depois você pesquisa, vem Nabucodonosor, que reina durante 43 anos, depois vem Evil Merodach, que é o sucessor dele, que é o filho, depois vem o Neriglissar, que é pela história parece que é o cara que mata, eu não sou historiador, é o cara que mata o filho, é o cunhado que mata o filho e toma o trono. Eu não conheço a história, eu estou falando aqui o que eu pesquisei sobre a história, tá? Mas eu não sou historiador, eu sou leitor da Bíblia. A parte da história fica para vocês pesquisarem aí. Mas o que eu quero dizer é que depois vem Labash Marduk, né, que fica durante 17 anos. Esse Marduk, desculpe, ele fica só um mês, né, e depois já é tirado. Depois vem Nabonido e Belsazar, que esse reino aí tem, segundo os historiadores, eu não tem como eu comprovar, mas segundo os historiadores, fica por 17 anos. Se você pegar os 43 anos de Nabucodonosor, os 2 anos de Evil Merodach, os 4 anos de Neriglissar, os 17 de Nabonido, vai dar em torno de 66, 67 anos, que é praticamente os 70 anos que o povo fica lá na Babilônia. Vai entre a volta de Nabucodonosor, porque ele não se sabe em que ponto Nabucodonosor volta, depois que ele tem aquele apagão ali, né? Depois ele volta, o reino é restabelecido e provavelmente, eu não sei se é contado esse tempo de 43 anos consecutivos, ou se ele volta depois aí, enquanto algum, por exemplo, esse Marduk aqui, ele só fica um mês e já sai do trono. Então, provavelmente, não sei, isso não tem como eu afirmar, porque não está na Bíblia e também não está na história. Mas se Nabucodonosor volta aqui, ele está reinando, e de repente Nabucodonosor volta, ele tem que devolver o reino para Nabucodonosor. Então, provavelmente ele ficou mais alguns anos aí, até morrer e depois vir Belsazar e assumir o trono. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse período aí de 70 anos que o povo está na Babilônia, é o período em que os filhos do rei Nabucodonosor vão assumindo o trono aí, né, e reinando ali entre eles. Mas aí sim justifica ser a cabeça de ouro Nabucodonosor, e os filhos são mais fracos e vão enfraquecendo até chegar nos pés de barro e misturado com ferro. Por que eu digo isso? Porque, gente, o que vocês têm que mais analisar nessa parte bíblica aqui é que quando aqui no versículo 34 do capítulo 2, fala assim, por favor, se você puder, pega a sua Bíblia aí e me acompanhe, mas diz assim, capítulo 2, versículo 34, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Presta atenção. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata
o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Gente, quando a pedra atinge, ela atinge o pé de barro. E quando ela destrói o pé de barro, a estátua, ela é totalmente destruída, juntamente. Olha o que a Bíblia fala, foi juntamente destruída. Ela não vai ser destruída primeiro, a destruição aqui não começa de cima para baixo, da cabeça, primeiro arrancaram o pescoço de Nabucodonosor, destruíram a cabeça, depois a parte de baixo é destruída. Não! Quando essa estátua é destruída, é de uma vez só, a pedra atinge o pé, preste atenção, atinge o pé de barro e esmiuça o barro, o ferro, a prata, o ouro, tudo de uma vez só. Não tem 500 anos depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, não é nada disso. Ela foi esmiuçada de uma vez só e não se achou mais lugar para ela. O vento levou e acabou a história. Isso se trata do reino babilônico. Aquele reino foi destruído, acabou. Não é, vai vir um daqui 600 anos, outro daqui 500. Aí quando chega o último aí que os pregadores falam é que o último aí é o Império Grego, que é Alexandre o Grande, 334 a.C. Aí depois dele, Daniel não revela, é um mistério. É um mistério porque Daniel não revela. Mas não se trata disso. Não tem nada a ver com isso. Você está caminhando numa direção totalmente oposta da palavra de Deus. Se a pedra destrói o pé, que é o que sustenta a estátua, e quando bate no pé, esmiuça toda a estátua, quebra tudo de uma vez. Leia a Bíblia. Não vai ser quebrado primeiro a cabeça, agora não começa pela cabeça. Destruiu a Babilônia, depois vai destruir os medos e persas, depois vai vir o Alexandre o Grande. Aqui, o livro de Daniel é um livro de revelação, sim, de coisas futuras, mas aqui, nesse capítulo e nesse versículo, não tem nada a ver com Alexandre o Grande, com Ciro. Aqui se trata dos filhos de Nabucodonosor, do reino da Babilônia. O mais provável aqui é que essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos seja interpretada pelo próprio rei Ciro, que é o que destrói a Babilônia. Aí sim, essa pedra provavelmente seja o rei Ciro que destrói a Babilônia. Mas esses reinos são reinos da Babilônia, os filhos do próprio rei Nabucodonosor, que vão assumindo o trono durante esses 70 anos que o povo está lá na Babilônia. E quando ele é destruído, que Ciro entra na Babilônia, ele volta e restabelece o reino de Judá. A Bíblia fala que nos dias desses reis, será restabelecido um trono que nunca mais será destruído. E o trono de Judá, de Jerusalém, esse aí ele já teve algumas invasões, já foi tomada, mas ele vai durar para sempre. Até hoje o reino de Judá continua, e Jesus, quando voltar, ainda vai encontrar esse reino lá. Acabou a Babilônia, acabou os assírios, acabou muitos reinos aí foram exterminados, destruídos, mas o reino de Judá, que é o que é restabelecido nos dias de Ciro, ele continua até hoje e vai continuar até o dia da volta de Cristo. Mas pesquisem aí, observem
esses dados importantes que está na Bíblia, né? Quando a pedra atinge, destrói de uma vez só, de uma vez só. Não daqui 500 anos, depois 600 anos, não é nada disso. E quando se trata do reino inferior, né? Do reino inferior ao teu, gente, jamais Ciro vai ser considerado inferior a Nabucodonosor. Jamais. Ciro conquista toda a Babilônia, conquista praticamente toda a terra, quase toda a terra o cara conquista. E depois vem Alexandre e toma esse reino de Dario, né? E toma esse reino aí e passa a ser o... Então, assim, a conquista deveria ser invertida, essa estátua aqui. Deveria ter Nabucodonosor ser de bronze, depois vir Ciro de prata e depois Alexandre de ouro. E não da forma que está aí. Isso aí não tem nada a ver com essa interpretação. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Mas cada um interpreta de um jeito. A única coisa que eu quero que vocês pesquisem e leiam a Bíblia e analisem, tá bom? Aí cheguem às suas próprias conclusões. Deus abençoe a vida de vocês. Se puder, deixe seu comentário aí, divulgue esse vídeo, tá bom? Deus abençoe, um abraço.